Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Hoje nós veremos o Sermão da Montanha, que é uma porção maravilhosa das Escrituras. Mateus 5, versículos 1 e 2. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: A primeira coisa para observarmos aqui é que esse Sermão do Monte não é para todo mundo. O Sermão da Montanha não foi para a multidão. Jesus não está aqui falando para a multidão, mas para os discípulos. E a menos que a pessoa seja uma discípula de Jesus Cristo, ela terá extrema dificuldade com o Sermão da Montanha, porque ele realmente não se aplica a elas. Ele apenas tem aplicações para os discípulos. Ele subiu para o monte e, quando seus discípulos se aproximaram dele, ele abriu a sua boca e começou a ensiná-los. Jesus estava sentado, que é a postura de um mestre. Naquela época, os professores se sentavam e os alunos ficavam de pé. De alguma forma, hoje as ordens foram trocadas. Quando eles ficavam em pé, era para anunciar ou proclamar uma verdade. Agora, Jesus, quando ele estava no templo do monte, em João, lá no capítulo 7, ele ficou em pé e gritou: Se alguém tem sede, venha a mim. Ele está proclamando uma verdade maravilhosa para todas as pessoas, a proclamação da verdade, a pregação da verdade. Para isso, eles se colocavam em pé, mas se sentavam para ensinar. Agora, Jesus, no começo dessa mensagem, está descrevendo as pessoas com quem ele está falando. Ele está descrevendo os filhos de Deus. Mais adiante, ele vai dizer: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E ele fala sobre o seu Pai. Mas aqui está a descrição e está na forma de bem-aventuranças. Agora, a palavra abençoado literalmente significa quão feliz. E porque este é o verdadeiro significado da palavra abençoado, me parece muito inconsistente dizer quão felizes são os pobres de espírito. E de alguma forma, nós não pensamos no pobre de espírito como sendo uma pessoa muito feliz. Contudo, Jesus, ao começar a sua descrição do Filho de Deus, declara, versículo 3, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Perceba, e olha que tem pessoas que tentam traduzir ou interpretar isso porque não é uma questão de tradução, mas de interpretação. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas isso não é necessariamente verdade. Eu conheço muitas pessoas pobres que têm um espírito muito amargo, e pobreza não significa necessariamente um espírito abençoado ou feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito. Primeiro, ele não está falando sobre pobreza física, mas de espírito. Isso é o oposto de ser orgulhoso, e esse é sempre o inevitável resultado de uma confrontação real e pessoal com Deus. Se você já passou por uma verdadeira confrontação com Deus na sua vida, o resultado é imediatamente sempre o de pobreza de espírito. Você pega uma pessoa que é orgulhosa e arrogante, ela não teve um verdadeiro encontro com Deus. No capítulo 6 de Isaías, durante a morte do popular rei Uzias, quando ele então deixou o trono de Israel, Isaías escreveu: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. E então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Esse é sempre o resultado do homem que vê a Deus de verdade. Ai de mim, pois estou perdido. Daniel, quando ele viu o Senhor, ele disse: Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Quando Pedro teve o seu encontro, ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. O homem que verdadeiramente vê a Deus passa a enxergar de verdade.
Jesus disse que nós erramos porque frequentemente nos comparamos com as outras pessoas ao nosso redor. E quando eu olho para você, eu não pareço tão mal. Quando eu olho para suas falhas e os seus defeitos, eu penso que não sou tão mal assim. Olhe para eles. Mas quando eu olho para o Senhor, para a sua pureza, para a sua santidade, para a sua justiça, eu digo: Deus me ajude. Ai de mim, pois estou perdido. Isso é o que é pobreza de espírito, é a verdadeira avaliação de mim mesmo, não à luz do homem, mas à luz de Deus, onde eu vejo a real verdade sobre mim mesmo, o que faz com que eu diga: Deus me ajude. A mesma coisa que Paulo disse lá em Romanos 7:24: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E esse é sempre o começo da consciência de alguém que tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Mas Jesus disse: esse homem é feliz de verdade. Por quê? Porque ele teve um verdadeiro encontro com Deus e, como resultado, o reino dos céus pertence a ele. Ele não mais vive apenas no domínio do temporal e do material, mas ele agora é transferido para o reino como um filho de Deus e um cidadão do reino eterno. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Isso é ainda mais contraditório, não é? Felizes são os que choram. Mas ter uma consciência real de mim mesmo, à luz de Deus, entrar nessa pobreza de espírito, o meu coração fica despedaçado pela minha própria condição. Eu choro pelos meus fracassos, pelo que vejo em mim e dentro de mim. Mas a promessa do Senhor é, versículo 4 ainda: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando o Senhor começa a ministrar para mim o poder do Espírito Santo e a sua força, e eu começo agora a experimentar as vitórias de Jesus Cristo na minha vida, isso realmente me deixa feliz. Mas isso não acontece até que eu chegue ao fim de mim mesmo, naquela condição de apenas chorar pelo fato de eu não ter nenhuma força, nenhuma habilidade, nenhuma energia. Eu me sinto perdido, eu choro em meio à minha desesperança e então começo a experimentar o poder glorioso de Deus, fazendo na minha vida o que eu nunca poderia fazer por mim mesmo. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos. Agora, isso significa ver a mim mesmo na verdade, deixando de ser prepotente, deixando de enganar a mim mesmo, o que é muito fácil para as pessoas fazerem. A palavra manso é mais uma vez um olhar para mim mesmo à luz do Senhor e perceber que eu não sou nada. É interessante que essas não são características admiradas pelo mundo. O mundo admira o agressor. Você percebe que se isso tivesse sido escrito por homens, as bem-aventuranças seriam dadas para atributos completamente diferentes. Mas, porque Jesus está descrevendo como deve ser um filho de Deus, ele está descrevendo as características que são admiradas pelos céus. Versículo 5. Porque eles herdarão a terra. Essa terra não é a que Deus criou. Essa terra tem sido destruída por causa da rebelião contra Deus, mas ele vai restaurar esta terra ao que ele inicialmente quis. As guerras cessarão, as pessoas viverão juntas em retidão, em verdadeira justiça e em paz. E o reino de Deus virá para a terra e aqueles que são os filhos de Deus herdarão a terra. Jesus disse lá em Mateus 25:34, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O Apocalipse nos diz assim sobre o corpo de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. E ainda o versículo 5, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra poderia ser um lugar glorioso se não fosse pela poluição que o homem tem causado, se não fossem as guerras, o ódio, a ganância. Mas nós veremos a terra como Deus a planejou. Nós herdaremos a terra como Deus a planejou. Agora, essas coisas são mais ou menos o que podemos chamar de características negativas. Agora,
A quarta bem-aventurança é um ponto de referência, é mais ou menos o centro, o topo. Olhando para mim mesmo à luz de Deus, reconhecendo a verdade da minha própria fraqueza, tendo uma avaliação verdadeira de mim mesmo, eu começo a ter fome e sede de justiça. Como o apóstolo Paulo expressou lá em Romanos 7. Pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E nisso está um clamor pela ajuda de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede daquilo que é ideal, mas eu não consigo alcançar isso. Quem me ajudará a alcançar o ideal? E Jesus disse, versículo 6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você tem fome e sede de justiça, certamente Deus responderá a essa fome e sede do seu coração e você será farto da justiça de Deus. Agora, nós chegamos às características mais positivas. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora, Jesus, na realidade, disse que o fato de termos sido grandemente perdoados deve ser um incentivo para que perdoemos também. Tendo obtido a misericórdia de Deus, então nós realmente devemos ser misericordiosos. Mas aqui ele fala de outra forma. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem, nós obtemos misericórdia, e isso é o que nos faz sermos misericordiosos. Versículos 8 e 9. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso basicamente encerra a descrição do Filho de Deus. Na próxima bem-aventurança, ele mais ou menos declara qual será o tipo de resposta e reação a esse tipo de pessoa por parte do mundo. Agora, lendo essas características, você diria: esse tipo de pessoa tem que ser muito bem aceito em qualquer lugar que ele for. Bem, ele deveria ser bem aceito em qualquer igreja, mas quando ele sai para o mundo, é uma outra história. Jesus disse lá em João 15,18: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Cada uma dessas características foi manifestada na vida de Jesus Cristo, e mesmo assim o mundo o crucificou, e ele disse que esse será o tipo de resposta do mundo para esse tipo de pessoa. Ele falou, versículo 10, Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você é esse tipo de pessoa justa, você será perseguido por ser assim. As pessoas vão se aproveitar de você, as pessoas vão passar por cima de você e não vão gostar de você, porque você as deixará desconfortáveis quando estiver ao redor delas, porque você faz a coisa certa e elas querem fazer a coisa errada. Por isso, elas vão começar a projetar contra você os seus sentimentos de culpa. Agora, perceba que Jesus não disse, bem-aventurados sois vós, quando se injuriarem contra você e o perseguirem e falarem todos os tipos de coisa contra você falsamente, porque você está fazendo alguma coisa estranha. E, infelizmente, há pessoas que usam o nome de Cristo e então, em nome do cristianismo, fazem coisas estranhas. E por causa das coisas estranhas que elas fazem, elas passam por uma certa perseguição. Quando eu fazia seminário em Los Angeles, eu também trabalhava lá no centro, e eu tinha que tomar o bonde para voltar para minha casa à noite. Agora, nós tínhamos uma colega de classe que era um grande problema para mim, porque ela era extremamente escandalosa e esquisita. Ela se vestia de forma muito estranha e já havia cantado ópera, e realmente tinha voz apropriada para isso. Ela falava muito alto. Não havia nada moderado nela. Quando ela ria mais alto do que todo mundo. Quando ela falava mais alto que todo mundo. Ela era muito desagradável.
De vez em quando, ela, é claro, também trabalhava no centro de Los Angeles. Ela pegava o mesmo bonde que eu. Ela entrava no bonde e já me achava sentado lá atrás. E com aquela voz bem alta, voz de ópera, ela dizia: Louvado seja o Senhor, irmão! Lá estava essa menina esquisita gritando no bonde e todo mundo olhando para ver com quem ela estava falando. E eu também virava como quem estava procurando a outra pessoa. Meio triste isso, não é? E por isso eu fui conversar com ela, por causa da vergonha que ela estava me fazendo passar. E eu lhe disse que não gostava das suas exortações escandalosas no bonde e na sala de aula, porque ela também era muito escandalosa nas aulas. E eu mostrei para ela aquele verso: As mulheres estejam caladas nas igrejas, lá em 1 Coríntios 14:34. E ela saiu dizendo: Obrigado, Senhor, pela perseguição. O Senhor não diz que você é bem-aventurado quando você é perseguido por ser muito estranho, mas por causa da justiça e do seu nome. E por isso é melhor você dar uma olhada nas perseguições que chegam até você. Tenha certeza que é por causa de Jesus Cristo que estão te perseguindo, não por causa de uma característica sua esquisita. E Jesus falou, versículo 12: Exultai. Isso é algo difícil de se fazer quando você está sendo insultado e perseguido por causa de Jesus Cristo. É extremamente difícil de se alegrar. Na verdade, a nossa tendência natural é a de se lamentar. Bem, Senhor, tudo bem. Se essa é a forma que o Senhor vai permitir que as pessoas me tratem, eu vou ficar quieto. E a gente meio que fica emburrado, porque não gostamos de ser maltratados. Nós não gostamos de ser perseguidos, mas Jesus disse: alegre-se. E você pode fazer isso? Pedro e João, no livro de Atos, quando estavam indo para o templo e pela fé em Jesus Cristo, eles curaram um homem paralítico e, como resultado, foram presos e levados ao tribunal. Os homens que os estavam julgando os espancaram e os avisaram para parar de falar em nome de Jesus. Mas nós lemos que, Atos 5, versículo 41, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Esse é um exemplo clássico desse verso sendo cumprido na vida dos discípulos. Versículo 12: Exultai e alegrai-vos. Por quê? Primeiro de tudo, versículo 12 ainda, porque é grande o vosso galardão nos céus. E em segundo lugar, você está em boa companhia. Versículo 12, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Como Estevão disse diante do conselho, também em Atos, capítulo 7, versículo 52, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Vocês falam sobre os seus pais serem tão maravilhosos, que nossos pais isso, que nossos pais aquilo, mas os seus pais mataram aqueles profetas que Deus enviou a eles. Na verdade, qual dos profetas eles não mataram? E vocês são ainda piores que os seus pais, porque mataram aquele a quem os profetas estavam anunciando que viria. Estevão apontou o fato de que os profetas de Deus não foram realmente aceitos. Então, exultai e alegrai-vos, porque vocês estão em boa companhia. Eles perseguiram todos os verdadeiros profetas de Deus. Já os falsos profetas eram exaltados, eram conclamados. Para eles, a situação era confortável e tranquila, mas os verdadeiros profetas de Deus se depararam com problemas reais, porque as pessoas simplesmente não querem ouvir a verdade de Deus. Elas preferem ser levadas a acreditar numa falsa sensação de segurança. Está tudo bem. Deus quer que todos vocês sejam prósperos. Deus quer que todos vocês dirijam Mercedes. E quem não gosta desse tipo de doutrina? Isso soa muito bem. Que legal, vamos sair e encomendar a minha Mercedes. Mas os verdadeiros profetas de Deus não se sentaram em assentos tão populares assim. Agora, Jesus declara na sequência a influência do Filho de Deus sobre a terra. Versículo 13: Vós sois o sal da terra. Agora, o sal, naquela época, era usado basicamente como um preservativo, porque eles não tinham embalagem a vácuo e porque eles não tinham refrigeração.
Sempre que cortavam a sua carne, a porção que não cozinhavam imediatamente tinha que ser salgada, e o sal matava as bactérias da superfície da carne e tinha um efeito preservante. Ele impedia que a carne apodrecesse. E Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês são a influência preservante no mundo em que vivem. Vocês são a influência que preserva. Vocês são o sal da terra, uma influência preservante. E certamente o verdadeiro cristianismo, por onde quer que passe, tem sido uma influência preservante naquela sociedade. Sempre que há uma forte ênfase cristã e uma forte voz cristã, essa sociedade é preservada e mantida. Mas sempre que a voz cristã começa a desaparecer, essa sociedade começa a se deteriorar e eventualmente se destrói. Olhe para a história e perceba a influência preservante do cristianismo, contanto que permanecesse uma influência dinâmica e forte dentro da comunidade, essa comunidade era forte e poderosa. Olhe para os Estados Unidos. Nós fomos formados nos princípios cristãos, uma influência cristã tremendamente forte na formação dessa nação. E por isso essas garantias foram escritas na nossa própria Constituição para proteger essa liberdade religiosa, liberdade de adoração e para se reunir, porque a influência cristã era forte e não tínhamos medo de dizer uma nação protegida por Deus. Mas, através dos anos, a voz cristã teve sua influência sobre a sociedade enfraquecida, e nós podemos ver essas forças de podridão que estão começando a corroer as fundações da nossa democracia, como vemos crianças sendo exploradas para propósitos sexuais, como vemos a existência de pornografia infantil sendo produzida e comprada. Agora, isso é algo importante, porque pornografia e outras coisas horríveis estão acontecendo e você deve tomar conhecimento disso. Um homem da nossa igreja, que é o chefe do departamento de polícia de Los Angeles para a divisão de exploração infantil, me contou pessoalmente que sempre que fazem uma incursão em um desses lugares com pornografia infantil, seja onde eles tiram as fotos ou publicam o material, ele disse que sempre que realizam uma batida, eles sempre encontram muita literatura satânica e aspectos do satanismo. E ele disse que isso também é verdade nos casos de homicídios perversos, que também encontram literatura satânica e evidências de satanismo. E ele disse: Chuck, nós estamos numa verdadeira batalha espiritual. Não é apenas o homem que se entregou a um pensamento pervertido, mas é algo satânico em sua origem. E em Efésios 6,12 nós lemos: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Se nós não nos dermos conta disso, nós não vamos estar equipados apropriadamente para a batalha. Nós vamos cometer o erro de tentar lutar a batalha espiritual com armas carnais. O que precisamos fazer é nos ajoelharmos diante de Deus e começarmos a orar e buscar o poder de Deus e buscar um avivamento espiritual. É isso que vai colocar essa nação no lugar, mais uma vez, porque estamos numa tremenda batalha espiritual e as forças que estamos lutando são, na verdade, de natureza demoníaca. Lá em 2 Coríntios 10:4, nós lemos: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E isso significa oração, e nós devemos fazer isso mais e mais e mais. Vocês são o sal da terra, vocês são a influência preservante. Mas, se o sal perder o seu sabor, ele não está fazendo mais o seu trabalho e não serve mais para nada. Se a igreja não está sendo uma influência purificadora dentro da comunidade, então ela não serve para mais nada. Essas igrejas que querem ser apenas centros sociais não servem para nada. A igreja precisa ser uma influência espiritual dinâmica dentro da comunidade e deve trazer uma influência espiritual cristã para a comunidade. Versículo 13. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando o sal não tem mais utilidade, está velho, as pessoas costumavam jogá-lo nos caminhos, para que quando chovesse ele fosse dissolvido e matasse a vegetação.
Então, elas usavam esse sal para matar a vegetação, para manter as trilhas limpas e livres de mato, e por isso o sal era pisado pelos homens. E Jesus está dizendo: a igreja deve ser o sal da terra. Se ela não for o sal da terra, então ela não é boa para mais nada e será pisada pelos homens. E dessa forma, quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, não é apenas um desafio, mas um ultimato para a igreja. Ou você é o que Deus quer que você seja, ou você não é. Você será pisado pelos homens. E então ele disse, versículo 14: vós sois a luz do mundo. E aqui estão aqueles discípulos, Pedro, João e Tiago, e eles eram pescadores. Eles não tinham um passado muito importante. E Jesus, sentado lá na Galileia, que fica bem longe da metrópole de Roma, e todos os poderes de Roma e da cultura grega ficavam ao redor de Atenas. E lá na colina, acima do mar da Galileia, para essa turma que parece uma colcha de retalhos, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Isso é maravilhoso. Eu adoro isso. A influência que a igreja deveria ter nesse mundo negro de hoje. Vocês são a única luz. Vocês são a única esperança. Paulo, quando ele está descrevendo o seu chamado diante do rei Agripa e falando sobre a sua conversão na estrada de Damasco, disse que o Senhor o chamou para libertar, realmente libertar os gentios do poder das trevas e trazê-los para o reino da luz. E essa é a constante missão da igreja, abrir os olhos dessas pessoas para trazê-las das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão pelos seus pecados e a herança que está preparada. E por isso, a missão da igreja de trazê-los das trevas para a luz. Vós sois a luz do mundo. Provavelmente, se referindo a uma cidade que ficava na colina, acima da Galileia, Jesus disse, versículos 14 e 15, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, de uma vasilha, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Havia esse camarada que tinha acabado de aceitar o Senhor e estava indo para um acampamento de verão que não tinha uma base religiosa. E ele foi conversar com seu pastor sobre isso, e eles oraram para que a vida dele pudesse ser realmente forte por Jesus, enquanto ele estivesse nesse acampamento com esses outros jovens. E depois que ele voltou, o seu pastor perguntou: como foi o acampamento, Joãozinho? E ele respondeu: foi ótimo, ninguém descobriu que eu era cristão. Mas o Senhor disse: você não acende a candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas num lugar apropriado para que possa iluminar todos os que estiverem na casa. O único propósito da luz é dar luz. Por isso, o propósito que Deus tem para você é que você possa levar luz para um mundo em trevas. Existe uma forma pela qual você deve deixar a sua luz brilhar. Existem várias formas, mas a maneira que você deve deixar a sua luz brilhar é, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É possível para uma pessoa deixar a sua luz brilhar tanto que quando as pessoas veem as suas boas obras, elas acabam glorificando a própria pessoa. Ele não é maravilhoso? Você viu aquilo? Isso não é demais? Você ouviu o que ele fez? E é possível fazermos as nossas boas obras diante dos homens para glorificarmos a nós mesmos. E há algo muito perverso na nossa carne que quer chamar a atenção e honrar a nós mesmos. É muito mais fácil ser um herói diante de um monte de gente do que fazer isso quando estou sozinho, onde ninguém fica sabendo. É muito fácil fazer obras e feitos quando as pessoas estão nos assistindo. Puxa, você viu o que ele fez? Não é demais? Mas, quando não tem ninguém por perto e ninguém sabe o que você fez, é uma história completamente diferente. Quando nós morávamos em Huntington Beach, anos atrás, nós morávamos perto de uma companhia que tinha várias pessoas que trabalhavam com manutenção.
e frequentemente havia neblina pela manhã, e as pessoas ligavam seus faróis, não para ver melhor, mas para ser visto pelos outros motoristas. E sempre que você dirige nessas condições, é muito fácil esquecer que as suas luzes estão acesas e simplesmente descer do carro e deixar o farol aceso. E por causa disso, nessas manhãs com neblina, eu ia até o estacionamento dessa empresa e desligava os faróis dos carros, porque senão eles iam voltar à noite e as suas baterias estariam descarregadas, e por isso eu ia de carro em carro e desligava os faróis. Mas eu sempre achava muito triste o fato deles não saberem a pessoa legal que eu era. Você sabe que quando eles voltarem, eles apenas vão ligar os seus carros e vão partir, e nunca vão saber que, se não fosse pela minha bondade e gentileza, eles não teriam bateria para ir embora. Eu estava quase tentado a escrever alguns cartõezinhos dizendo: sabia que você deixou o farol aceso hoje de manhã e que você teria uma bateria morta agora? Mas eu vim e desliguei para você. Eu moro do outro lado da rua. De alguma forma, nós queremos reconhecimento dos homens pelas nossas boas obras. Mas Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Agora, ao estudarmos os evangelhos e o ministério de Jesus Cristo, frequentemente nós vamos ler sobre as multidões vindo até ele, e ele os tocando e curando, e a palavra diz: eles saíram glorificando a Deus. Você vê, ele fazia as coisas de uma forma que Deus era glorificado, quando as pessoas viam as boas obras que ele realizava. Portanto, a vida cristã deve ser bem equilibrada. Você é a luz do mundo, mas você deve deixar essa luz brilhar diante dos homens, para que, quando eles virem as suas boas obras, não glorifique você, mas que louvem e glorifiquem o seu Pai que está no céu. Jesus segue para a próxima parte do Sermão da Montanha, falando com eles sobre o relacionamento do cristão com a lei. Ele falou, versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, abolir, mas cumprir. A lei cobrava morte por desobediência. Jesus veio para cumprir a lei, morrendo pela nossa desobediência. Ele veio para cumprir os profetas, como Isaías disse no capítulo 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele veio para cumprir a lei e os profetas. Ele falou: eu não vim para destruir a lei, mas vim para cumpri-la. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Lemos isso em Romanos 10, 4. Porque ele nos trouxe a um novo relacionamento com Deus, que envolve a nossa fé em Jesus Cristo como a base para a nossa posição de justiça diante de Deus, porque ele cumpriu a lei. Ele não veio para pôr um fim na lei, mas para cumpri-la. E ele cumpriu as exigências da lei por nós, morrendo em nosso lugar. Versículo 18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Agora, o jota e o tio é uma ilustração de todas as letras e pontuações que constam na lei. Nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Versículo 19: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Um dia, perguntaram para Jesus qual é o maior dos mandamentos, e Jesus respondeu corretamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, pensamento. E Jesus adicionou: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lemos isso em Mateus 22,
o 36 ao 40. Isso é um resumo, um breve resumo de toda a lei dos profetas. Amem a Deus de todo o coração e ao seu vizinho como a si mesmo. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 13, versículo 8, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Agora, a lei foi dada na negativa. Não isso, não aquilo, não isso também. Mas Jesus a transformou em positiva. Ele falou: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu vizinho como a si mesmo. E nisso está o cumprimento da lei. Versículo 19 novamente. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mas daí Jesus disse algo que deve ter dado um nó na cabeça deles, pois ele disse, versículo 20, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso deve ter sido um tremendo choque para os seus discípulos, porque eles sabiam que ninguém era mais justo do que os escribas e os fariseus, porque esses homens só viviam para isso, e eles mostravam constantemente o quão justos eles eram, através das túnicas que exibiam, através das orlas das suas vestes, e apenas através das suas ações, porque faziam pequenas coisas em suas orações e tudo isso indicava uma grande profundidade de justiça. Eu quero dizer que esses são os homens sobre os quais Jesus falou: vocês coam uma mosca. Por que eles coavam uma mosca? Porque a lei dizia que você não deveria comer nada com sangue. E por isso você podia ver um fariseu na esquina enfiando o seu dedo na garganta para tentar vomitar. E você perguntaria: o que há de errado? É que eu estava correndo e essa mosca entrou na minha boca. Deu trabalho para ele se livrar da mosca, porque, é claro, ele não queria comer nenhuma comida que não tivesse sido completamente esvaziada do seu sangue e coxer. E agora, Jesus está dizendo que eles têm que ser mais justos do que esses homens, se quiserem entrar no reino dos céus. Mas esses homens estavam praticando justiça sempre, esse padrão de justiça da lei. Mas Jesus continua a ilustrar o que ele quis dizer com isso, falando, versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos. E você percebe, os discípulos não sabiam ler em hebreu. Eles apenas sabiam o que a lei dizia através dos ensinamentos dos escribas e dos fariseus. As pessoas comuns não conheciam a língua hebraica. Quando eles retornaram da Babilônia, eles falavam a língua dos caldeus. Aramaico era a língua comum na época de Cristo e grego, mas hebraico era apenas para os intelectuais. Por isso, eles não conseguiam ler as escrituras na sua própria língua, e eles dependiam dos escribas e fariseus para ensiná-los. E por isso aqui, ouvistes que foi dito. Vocês ouviram o que foi falado. E Jesus apresenta aqui 5 dos ensinamentos dos escribas e fariseus sobre a lei, como eles as liam e interpretavam para o povo. E Jesus mostra, como primeiro de tudo, como eles a ensinava e depois declarava o que Deus queria quando a deu. E a diferença básica entre a maneira como eles a ensinavam e a forma que Deus a pensou era que eles a ensinavam puramente como algo físico a ser seguido, de uma forma física. E Jesus está declarando que Deus a pensou para ser algo espiritual, governando as atitudes espirituais do homem, e que Deus está mais interessado nas suas intenções do que nas suas ações. Agora, existem muitas pessoas hoje tentando ser tão cuidadosas em suas ações, mas suas intenções fedem. E Deus está interessado nas intenções, das quais as ações procedem. E por isso, o que uma pessoa faz pode não ter nenhuma validade por causa da sua real intenção. Uma pessoa pode realizar todos os tipos de boas obras para Deus na igreja, ficando bem ocupado e fazendo coisas maravilhosas na igreja, mas a sua intenção pode ser má.
E Deus desconsidera totalmente as coisas que uma pessoa faz por causa da sua real intenção. Deus está muito mais interessado na intenção do seu coração do que nas ações visíveis da sua vida. E eles interpretavam a lei para controlar as ações das pessoas, quando Deus queria que a lei lidasse, na verdade, com as intenções dos homens. E assim, da maneira que eles interpretavam a lei, eles eram capazes de cumpri-la. Mas, da forma que a lei foi originalmente criada, porque ela deveria governar o espírito do homem, o propósito da lei, na verdade, era o de tornar todo mundo culpado diante de Deus e para mostrar a culpa do homem. Mas, ao invés disso, ao invés de lerem a lei e se sentirem culpados diante de Deus e buscar a misericórdia e a graça de Deus, eles interpretavam tanto a lei e pensavam a estar cumprindo, ficando muito arrogantes e justos e muito críticos em relação a todas as outras pessoas. E eles interpretavam a lei ao ponto de ter essa tremenda atitude de auto-justificar e também de orgulho, desdenhando todas as outras pessoas. E isso ficava evidente, como Jesus disse quando um fariseu ia ao templo e dizia: Pai, eu te agradeço por não ser como outros, porque eu jejuo e oro. E aqui ele está dizendo a Deus todas as suas virtudes. E Jesus disse que havia um pecador que foi ao templo e que ele não ousava nem levantar os seus olhos para o céu, mas com a cabeça baixa, ele batia no seu peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que esse desceu justificado para sua casa, e o primeiro homem, as suas orações não significaram nada para Deus. Agora, isto porque eles interpretavam a lei de forma errada, apenas para comandar as ações exteriores do homem e não para lidar com o espírito. E ao vermos Jesus traçar esse contraste, ele primeiro ensina ou mostra como eles ensinavam a lei, mas então ele mostra a real intenção da lei. E por isso, ao vermos a intenção original da lei, todos nós somos culpados diante de Deus. Primeiro, versículo 21. Vocês têm ouvido, ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Na verdade, literalmente, não assassinarás. Versículo 21 ainda. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Agora, a lei não diz isso. Sim, ela diz: não matarás. Essa é a lei. Então, por que Jesus está discutindo isso? Você sabe qual era a intenção de Deus quando ele disse isso? Você sabe o que constitui a violação de não matarás? Não é apenas pegar um taco de golfe e acertar a cabeça de alguém. Não é apenas estrangular uma pessoa até ela sufocar. Não é perfurar alguém com uma espada, porque Jesus disse, versículo 22, Eu, porém, vos digo. Isso é o que eles têm ensinado a vocês, mas é o que digo. Isso é o que a lei realmente diz. Versículo 22, que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Vocês percebem que é essa ira desgovernada e irracional que leva ao assassinato? Agora, você pode ter uma ira desgovernada e irracional, mas que você consegue controlar. Mas você sai por aí fervendo, constantemente com raiva. E Jesus disse: Olha, você já violou essa lei no seu coração, no seu espírito. Mas, porque você nunca pegou uma arma e atirou na cabeça de alguém, você sai dizendo: Eu nunca matei ninguém e eu acho que eu sou bem justo. Porém, toda essa ira horrível pode estar fervendo dentro de você. Versículo 22. E qualquer que disser a seu irmão, racá, que é um termo usado para desprezo, que significa tolo. Versículo 22 ao 24. Será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Eu aprendi em geometria que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Isso pode ser verdade em geometria, mas não é necessariamente verdade quando se trata de se aproximar de Deus.
Frequentemente, ao se aproximarmos de Deus, ao trazer a nossa oferta ao seu altar, a aproximação direta a Deus não é uma linha reta, mas através de um irmão que ofendemos e depois voltamos e oferecemos a nossa oferta. Versículos 25 e 26. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil, o último centavo. É claro que Jesus está se referindo aqui à prisão dos devedores. Por isso, se dê bem com as pessoas, ame as pessoas. Versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Agora, a primeira parte, muitos de vocês podem se gabar dizendo: eu nunca cometi adultério. Mas, quando Jesus interpreta a lei como Deus a criou, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, então, de repente, nós murchamos e pensamos: puxa, porque esse desejo constitui culpa aos olhos do Senhor. E vocês percebem a diferença em como Jesus interpreta a lei? Ele tornou todos nós culpados diante de Deus. Da maneira que eles estavam interpretando a lei, essa forma os deixava muito arrogantes e acreditando que podiam se auto-justificar. Mas, da forma que Jesus a interpretou, fez com que nós fôssemos culpados. E esse é exatamente o propósito da lei: fazer o mundo culpado diante de Deus, para que eles não tentem vir a Deus com a sua própria justiça, mas que busquemos a justiça que Deus proveu para nós, para que, então, possamos nos apresentar a Deus justos na justiça de Jesus Cristo. Por isso, a lei foi a nossa professora, o nosso tutor, para nos levar para Jesus Cristo. Agora, Jesus disse, versículos 29 e 30, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Permita-me dizer que, para interpretar o Sermão da Montanha ou as palavras de Jesus, nós precisamos tomar cuidado com essa interpretação, porque se a nossa interpretação faz da passagem algo ridículo, então nós temos a interpretação errada. E percebendo isso, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Jesus não está falando literalmente para vocês arrancarem os seus olhos e jogá-los fora, porque com esse olho você olhou para uma garota, você sabe. Porque mesmo se você arrancar o seu olho direito e jogá-lo fora, você ainda tem o seu olho esquerdo. Se você é um ladrão, batedor de carteira, e para isso você usou a sua mão direita, e por isso ela te escandaliza, corte-a. Se isso fosse literal, você desenvolveria a mesma habilidade com a mão esquerda. E assim, ele não está falando literalmente sobre arrancar o seu olho ou cortar a sua mão, mas ele está apenas tentando mostrar para você que o pensamento de se arrancar um olho é algo muito repugnante, repulsivo. Eu tremo só de pensar. Isso me dá calafrios, pensar em arrancar o meu olho direito ou serrar a minha mão direita. Me dá arrepios em pensar na minha mão lá em cima da mesa, ao lado da serra, pegando ela e pondo no meu bolso. Isso é repugnante para mim. Só o pensamento já é repugnante. Mas Jesus, com essa ilustração, falando deliberadamente de coisas que são tão repugnantes para nós, está apenas tentando nos mostrar a importância de se entrar no reino dos céus. E na realidade,
Isso é o mais importante para todos nós. Mais importante do que ter todos os membros do meu corpo intacto é que eu entre no reino dos céus. E eu preciso fazer disso a prioridade da minha vida. O reino dos céus é o maior dos objetivos, o maior dos desejos, e por isso deve trazer para a minha vida grandes sacrifícios. E eu não deveria me preocupar com que tipo de sacrifício eu tenha que fazer nesse mundo, que é temporário, porque eu estou buscando o eterno reino dos céus. E na terceira ilustração, Jesus fala, versículos 31 e 32, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Agora, o assunto sobre o divórcio é muito interessante e é muito relevante para os dias de hoje, por causa do alto índice de divórcio. E pela lei, se um homem estiver casado com uma mulher e encontrar algo impuro nela, deve lhe dar carta de divórcio. Naquele tempo, as mulheres realmente não tinham muitos direitos. Se o seu marido quisesse se divorciar dela, ele podia, mas ela não podia se divorciar dele. Não havia opção para uma mulher se divorciar do seu marido, mas o marido podia se divorciar dela. E eles começavam, assim como hoje, a interpretar a lei. E vocês sabem como as nossas leis têm sido tão interpretadas pelos tribunais que elas se tornam cada vez mais liberais. Tanto que se caso um policial, ao te prender, não tenha uma causa provável para te revistar, mas sem essa causa ele te revista, mesmo assim, e acha uma arma com você, e um teste balístico prova que essa é a arma que matou aquele outro homem no final da rua, e você tem o relógio e a carteira do homem no seu bolso, mas o policial não informou seus direitos ou não tinha um motivo para te revistar. Você pode sair livre, porque nós assim interpretamos a lei. Na verdade, eu vi outro dia quando eles soltaram um cara porque ele estava usando o uniforme da cadeia quando ainda estava em julgamento, o que deu a pressuposição de que ele já havia sido condenado, embora ele realmente fosse culpado e deles terem provas para isso, porque eles não deixaram usar um terno ao aparecer em frente do júri, mas vestido de presidiário, eles então o liberaram. A liberalização da lei através da interpretação. E essa lei sobre o divórcio tinha sido extremamente liberalizada pela interpretação. Mas o que a lei considerava ser uma impureza na esposa? E havia uma escola rabínica que interpretava isso de maneira muito rígida, como sendo se o marido descobrisse que a esposa não era virgem quando eles se casaram. Mas uma outra escola rabínica começou a liberalizar essa lei ao ponto de que, se achasse uma impureza, como se a sua esposa não quiser preparar café da manhã para você do jeito que você gosta, então isso seria uma impureza nela. Eu não gosto do jeito que ela cozinha. Aqui está a sua carta de divórcio. E se você entregasse essa carta para ela, ela não tinha alternativa. Eu quero dizer que, se o marido fizesse isso, ela estava perdida, não tinha nenhum recurso, ela estava fora. Foi por isso que esse costume de dote se tornou popular. Porque o dote era, na verdade, um tipo de pensão adiantada. O dote era pago para o pai da garota, que guardava para ela, caso o seu marido a colocasse para fora. Então, ela tinha sua pensão já estabelecida. O noivo pagava o dote antes de se casar. Dote é realmente uma pensão adiantada. Não era um mau negócio quando divórcio é tão fácil e tão liberalizado. E assim, isso era o que acontecia. Muito fácil de se divorciar. Qualquer desculpa, qualquer impureza, e isso podia significar qualquer coisa. Ah, não gostei do jeito que ela penteou o cabelo. Não gostei do visual dela de manhã, quando ela acorda. E eles haviam liberalizado demais o divórcio, e assim Jesus está voltando para o original. Mas nós veremos mais isso quando chegarmos no capítulo 17 ou 19, quando veremos a lei de Jesus sobre o divórcio. Porque Jesus começa a ampliar mais esse assunto.
E nós não cobriremos todo esse assunto, mas esperaremos até o capítulo 19, versículo 33 ao 36. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo, o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. E Jesus disse isso ainda antes das tintas de cabelo. Versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Jesus está falando aqui sobre a enganação de ser capaz de dizer não, embora soe como sim, ou dizer sim quando você, na verdade, não quer dizer sim. Basicamente, Jesus está dizendo que você deve ser uma pessoa de palavra. Você não tem que precisar jurar. Você não tem que jurar estar dizendo a verdade. Eu juro pela Bíblia que eu estou dizendo a verdade. Mas você só tem que fazer isso se você for basicamente uma pessoa em quem não se pode confiar e ninguém acredita em você. Mas você deveria ser uma pessoa de palavra. E quando você diz sim, você quer dizer sim. E quando você diz não, você quer dizer não. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. E não caia nessa de, bem, eu ficaria muito feliz em poder fazer isso. Vamos fazer assim, eu vou orar sobre isso, meu irmão. Mas na verdade, você está dizendo realmente não. Eu realmente não quero fazer. Eu não tenho a menor intenção de fazer isso, mas eu não quero lhe dizer não, porque isso pode te ofender. Se você diz sim, seja sim. Se você diz não, seja não. Tudo que passar disso é uma forma de encobrir a verdade. Versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Deixa eu explicar como eles ensinavam essa lei. Primeiro, essa lei não foi dada para o povo. Essa lei foi dada quando Deus estava instruindo os juízes sobre os seus julgamentos dos casos que lhes eram trazidos, e deveria haver um equilíbrio da parte dos juízes. E Deus usou o olho por olho, dente por dente, para mostrar que quando você julga, faça um julgamento justo e equilibrado. Faça o julgamento ser apropriado ao crime cometido, que seja olho por olho, dente por dente. E assim ele está apenas falando sobre equidade de julgamento, mas é dirigido aos juízes, não aos indivíduos. Naquela porção da lei, ele está instruindo os juízes, como eles devem julgar ao se sentarem na cadeira de juiz, mas eles começaram a interpretar isso de uma maneira pessoal, ficando algo comum a todos, como olho por olho e dente por dente. Mas eles não apenas estavam ensinando isso como um tipo de julgamento, mas eles diziam que isso era uma obrigação. Mesmo hoje, em muitas dessas famílias, você tem essas coisas fúteis acontecendo, olho por olho, dente por dente, e isso se estende por gerações. E você sabe, eles mataram um membro do seu clã. Nós vamos matar um membro do clã deles. Eles bateram no membro do nosso clã. Nós vamos bater no membro do clã deles. E nós estamos presos pelo dever, a nossa honra. E eles olhavam para isso como se fosse algo que eles estivessem amarrados pelo dever e pela honra. E isso seria uma violação da honra se você não agisse como olho por olho, dente por dente. Eles eram realmente determinados a agir dessa forma, mas Jesus disse: de maneira alguma. Primeiro, essa lei não tem algo de pessoal e vingativo nela, mas era algo para que os juízes encontrassem um julgamento com equidade. Mas Jesus falou, versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Existem aqueles que usam essa parte de não resistir ao mal como um caso contra os departamentos de polícia. Mas isso é uma interpretação ridícula e tola, e por isso não é a interpretação correta, porque Jesus não falava nada que era ridículo e tolo. Mais uma vez, ele está dizendo que nós não devemos buscar vingança.
Versículo 39 ao 41. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, 1.600 metros, vai com ele 2. Naqueles dias, os soldados romanos podiam fazer com que você carregasse as mochilas dele por até 1 milha. Pela lei romana, você podia estar andando pela rua e um soldado romano podia ir até você com a sua mochila e dizer: carregue isso por 1 milha. E você tinha que fazer isso de acordo com a lei romana. Você tinha que carregar por 1 milha. E é claro, os judeus odiavam esse fardo, que era o controle e o governo romanos. E eles falavam sobre rebelião e como isso devia irritá-los, ter que carregar as coisas do soldado romano por 1 milha. E Jesus falou: se eles te obrigarem a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Pense na oportunidade que você teria para evangelizá-lo durante a 2ª milha. Ele ficaria impressionado. Você é um homem diferente. O que está acontecendo aqui? Eles poderiam dizer. Versículo 42 ao 45. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus trata todos os homens de forma igual, sejam bons ou maus. Ele faz chover sobre as boas e más pessoas. Deus não é parcial nessas coisas. Por isso, sejam como o vosso Pai que está nos céus. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Ore por aqueles que te maltratam. Ame os seus inimigos. Agora, como eu indiquei lá no começo, a forma que eles interpretavam a lei, as pessoas se sentiam auto-justificadas porque estavam guardando a lei. Mas, da forma que Jesus interpretou a lei, todos eles eram culpados. Quando você olha a forma que Jesus está. Quando você olha a forma que Jesus está interpretando a lei, você se sente justo ou culpado? E assim você vê que a verdadeira intenção da lei era a de dirigir as atitudes, as intenções do homem. E quando a sua atitude estava errada diante de Deus, você estava errado diante de Deus e você não deveria buscar o perdão e a ajuda de Deus. Mas tudo dependia da forma que eles estavam interpretando a lei e da forma que ela havia sido criada, pensada para governar as atitudes dos homens. E Jesus conclui, versículo 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Ou seja, grande coisa. Não fazem os publicanos também o mesmo? Você sabe, não é grande coisa sair por aí amando todas aquelas pessoas que te amam. Eu amo tanto vocês. Grande coisa. Você me ama, é natural que eu ame você também. Mas Jesus disse, versículo 47, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Se você é apenas amigável, gentil e prestativo com aqueles que você conhece, com os seus irmãos, então o que você está fazendo a mais do que as outras pessoas? Se você apenas ama os que amam você, o que você está fazendo a mais do que todas as outras pessoas? O que Jesus está dizendo aqui é que, como cristão, você deveria fazer mais do que qualquer outra pessoa. E se você não está agindo assim, então, como você pode se declarar como um cristão? A pergunta aqui é o que você está fazendo a mais do que uma pessoa que não é cristã. Você deveria fazer mais. E se você apenas ama aqueles que te amam, você não está fazendo nada a mais do que todo o resto. Se você apenas cumprimenta aqueles que te cumprimentam ou aos seus irmãos, você não está fazendo nada diferente das outras pessoas. Se você é amigável com aqueles que você conhece, você não está fazendo nada demais, nada diferente das outras pessoas.
E então vem o clímax aqui. E se você ainda não se sentiu como um pecador, Jesus falou, versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Uma primeira pancada aqui, né? Eu não consegui. Eu fiquei longe de conseguir. Por isso eu preciso de ajuda. E graças a Deus, Ele me deu a ajuda que eu precisava através do perdão, através de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado por mim. Nós esperaremos até a próxima vez para continuarmos com os capítulos 6 e 7, porque nós não daríamos conta deles agora. Há tanto para se falar, e se o Senhor vier antes que cheguemos lá, eu acenarei para você do outro lado do lugar onde estaremos sentados aos pés do Mestre, aprendendo mais e mais sobre o amor de Deus, porque Deus nos mostrará nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós lemos isso em Efésios 2, versículo 7. Que dia glorioso não será quando nós nos apresentarmos perfeitos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lemos em Judas 1, 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, ou seja, perfeitos. É assim que ele vai apresentar você diante do Pai. Isso não é maravilhoso? Não porque eu sou perfeito, mas porque me torno perfeito nele. A Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, lá em Colossenses 2:9, e que você é perfeito nele. Você é completo, ou você é perfeito nele. Ele vai te apresentar irrepreensível, com alegria perante a sua glória, com abundante amor. Essa é a forma como ele vai te apresentar quando você estiver diante de Deus, completo em Jesus Cristo. Apenas a graça de Deus pode fazer isso por nós. Você vê, a lei de Deus condena todos nós à morte, mas Jesus disse: eu vim para cumprir a lei. Por isso, ele morreu por nós, por todo esse trecho. Jesus está falando sobre a lei. Eu não vim para destruí-la, eu vim para cumprir a lei e os profetas. E foi isso que ele fez na sua morte por nós. Que somos culpados, porque a lei é espiritual e nós somos carnais. Paulo disse que quando a lei veio, o pecado foi revelado e eu morri. Ela me destruiu, ela me condenou à morte, porque eu era culpado. Portanto, se você está lendo a lei dessa mesma forma, se sentindo todo cheio de si e auto-justificado, dizendo: eu não sou como os outros, eu nunca fiz essas coisas horríveis, eu falaria para você pensar melhor. Quais são as intenções do seu coração? É para isso que Deus está olhando, porque o homem pode olhar para a aparência exterior, mas Deus está olhando para o seu coração, e é nisso que Deus está interessado hoje. Um coração quebrantado diante dele, um coração que chora por seus pecados e iniquidade, um coração que tem fome e sede de Deus, porque eles então serão satisfeitos com a misericórdia de Deus e eles se tornarão puros, um puro desejo em seus corações por Deus e pelas coisas de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai, nós o agradecemos por ser o nosso guia, a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, para que andemos no caminho da justiça. Obrigado, Pai, mais uma vez, pelo privilégio de estarmos aqui hoje, compartilhando a Sua palavra. E agora, Senhor, que o Seu Espírito Santo seja conosco, ao irmos embora, ficando conosco e nos guardando. E, Pai, nós não sabemos o que cada dia nos reserva, mas em meio à confusão nós oramos pela paz em Jerusalém. Deus, nós oramos para que o seu reino venha e a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu, para que os homens não matem e destruam uns aos outros por causa de ódio, ganância e guerra. Nós queremos poder nos assentar debaixo do nosso próprio vinhedo e da nossa própria figueira e viver em paz no reino, no mundo que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor esteja com vocês e lhes dê uma semana linda. Que você seja cheio com o poder do Espírito Santo e que você possa andar em amor, naquele tipo de amor que vem de Deus, que supera todos os obstáculos e barreiras.
que vocês realmente amem aqueles que os odeiam e que vocês façam o bem àqueles que te maltratam. E assim demonstre as características e qualidades dos filhos do reino, em nome de Jesus.